As origens de 1923. A Revolução de 1923, conhecida como Revolução Libertadora, foi o último embate de caudilhos gaúchos, chimangos e maragatos pelo poder no Rio Grande do Sul, a última ponta do Triângulo de Três Guerras, a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845, e a Revolta Federalista, de 1893 a 1895. Republicano e positivista, mas antidemocrático, Júlio Prates de Castilhos, conhecido como Patriarca, como era chamado, governou o Rio Grande do Sul com mão de ferro de 1891 até sua morte prematura, em 1903. Para se manter no poder, tomou duas providências: redigiu praticamente sozinho e fez aprovar uma constituição autoritária e montou uma poderosa máquina política no Partido Republicano Riograndense, PRR, com seus incontáveis chefes locais e seu séquito de agregados, presentes em mais de 100 municípios riograndenses. Castilhos foi substituído na presidência do Estado por Borges de Medeiros, que seguiu adotando os mesmos métodos e que também tinha como objetivo perpetuar-se no poder. Em 1922, Borges Chimango resolveu se candidatar mais uma vez à presidência do Estado e contava, com a força do PRR, que não hesitava em apelar para a fraude e a violência, para garantir a reeleição e derrotar Assis Brasil, candidato maragato ao governo. Com uma eleição fraudulenta ganhou Borges de Medeiros, mas em 1923 Assis Brasil e seus caudilhos maragatos iriam pelas armas contestar o resultado das eleições. Personalidades do conflito. Antônio Augusto Borges de Medeiros. O principal motivo da revolta, após governar por 17 anos, foi reeleito em uma eleição fraudulenta pelo PRR para o governo do Estado em 1922. Arthur da Silva Bernardes. Eleito em 1922 presidente da República, foi habilmente manobrado a não apoiar os maragatos de Assis Brasil por Borges de Medeiros, de quem não gostava. Para agradar gregos e troianos, não apoiou ninguém. José Antônio Matos Neto. Estancieiro e caudilho gaúcho, se aliou a Assis Brasil e sublevou o interior gaúcho contra Borges, era conhecido como Condor de Tapes. Joaquim Francisco Assis Brasil. Concorreu como opositor de Borges de Medeiros ao governo estadual do Rio Grande do Sul, foi enganado nas eleições e resolveu se aliar com os caudilhos gaúchos e tomar o poder pelas armas. A conspiração. A Revolução de 1923 ou Libertadora foi tramada por João Batista Luzardo, Arthur Caetano e Adalberto Correia, a partir de um quarto do Hotel América no Rio de Janeiro. O Comando Civil, passado a Assis Brasil, buscava apoio nos bastidores da política no Rio de Janeiro. Os assisistas maragatos que haviam apoiado a eleição do presidente Arthur Bernardes, em 1921, esperavam que o presidente realizasse uma intervenção federal, impedindo a posse de Borges de Medeiros, embora a intervenção, por parte do poder federal, fosse proibitiva pela Constituição Federal de 1891, mas Borges de Medeiros, político hábil, aproximou-se do presidente, frustrando as expectativas dos maragatos. Os republicanos ou chimangos politicamente dominavam mais as cidades do norte do estado e a capital Porto Alegre, de domínio industrial, têxtil, comercial e agrícola. O sul e o interior eram dominados pelos estancieiros maragatos e as cidades do sul com domínio na pecuária nos pampas gaúchos. Os dois lados buscavam apoio do governo federal na capital da época, no Rio de Janeiro, mas o presidente Arthur Bernardes, eleito em 1922 com o problema do tenentismo, não quis se meter em uma briga de bar de coronéis gaúchos.
As origens dos apelidos. Maragatos. Os maragatos ou federalistas eram chamados deste modo pejorativo pelos governistas, mas que agradou os caudilhos exilados no Uruguai, que se autodenominaram deste jeito. A origem do nome que vem da maragataria área que vieram os imigrantes da Espanha para o Uruguai. Seu nome significa bandoleiro, estrangeiro e uruguaio. Chimangos. As tropas governistas dos chimangos ou republicanos eram chamados desse jeito por causa da farda cor caque ou bege que se assemelha à cor de uma ave de rapina, um gavião dos pampas, o chimango. Além disso, por ser uma espécie de carcará, significa rapineiro, impiedoso, saqueador, ladrão e dissimulado. Os exércitos dos maragatos no Rio Grande do Sul. Autodenominado o Exército Libertador. Os revolucionários de 23 se organizaram, em colunas, com seus respectivos líderes, nas diversas regiões do estado: 1 Leonel Rocha, Norte; 2 Felipe Portinho, Nordeste; 3 Honório Lemes, Fronteira Sudoeste; 4 Estácio Azambuja, Centro-Sul; e 5 Zeca Neto, Sul. Havia também outras divisões do Exército Libertador, autônomas e dispersas pelo estado: Belisário Batista, São Francisco de Paula, Francisco Vaz, Osório, Higino Pereira, Taquari, Mena Barreto e Mariano Pedroso, Carazinho e Nonoai, Luiz Gomes, Santo Antônio da Patrulha, Juca Raimundo, Santo Ângelo. Rebeldes maragatos. Os bandoleiros. Os soldados maragatos eram em sua maioria de vaqueiros rudes e letrados dos pampas do interior gaúcho. Muitos ainda eram veteranos da Revolução Federalista de 1893 a 1895. Responderam entusiasmados o chamado dos coronéis estancieiros do interior gaúcho. Formaram tropas de cavalaria com táticas de guerrilha no interior rio-grandense e, apesar de indisciplinados, compensavam isso com bravura. O motivo de sua derrota na Revolução de 23 estava na falta de armas e munições. Muitos só tinham lanças e sabres, na falta de coordenação entre as colunas de maragatos e o não apoio federal.
As forças patrióticas. Com o início da Revolução em 25 de janeiro de 1923, o governo estadual, sem o apoio do exército, só poderia contar com a Brigada Militar de Polícia, que não era suficiente para a defesa das cidades gaúchas. Então foram formadas as Forças Patrióticas, comandadas por oficiais da Brigada Militar, composta de civis moradores locais armados, protegidos por parapeitos ou sacos de areia. Eram de valor defensivo, como a figura ao lado, um civil armado com sua espingarda de caça de um tiro. As tropas do governo estadual. Os borgistas ou chimangos. Além das tropas de civis armados, o governo gaúcho contava com a Brigada Militar de Polícia Rio-Grandense. O Rio Grande do Sul não teve apoio oficial do governo federal, mas por debaixo dos panos muitos soldados e sargentos se uniram à brigada. Também recebiam munição e armas. As tropas militares eram mais organizadas e disciplinadas que seus oponentes. O governo de Porto Alegre também comprou armamento e munição na Argentina. As tropas governistas usavam o lenço branco para indicar que eram chimangos. Lanceiro mercenário gaúcho-uruguaio. O coronel José Flores da Cunha criou um corpo de cavalaria de lanceiros mercenários uruguaios comandados pelo tenente-coronel uruguaio Nepomuceno Saraiva para fustigar a retaguarda rebelde. Ele tentou incluí-los na Brigada Militar do Rio Grande do Sul, mas o comandante recusou a inclusão, ficando como milicianos civis. Tropa de cavalaria eficiente em perseguições, eram extremamente cruéis, não fazendo prisioneiros, tornando-se odiado pelos maragatos. Uma companhia destacada da coluna de Honório Lemes, comandada por Batista Luzardo, resolveu atacar o corpo de cavalaria que o perseguia. À noite desmontou os cavaleiros maragatos e atacou como infantaria, pegando de surpresa a tropa inimiga que estava acampada. No combate de Rincão do Santana, os lanceiros uruguaios com chimangos tiveram muitas perdas. Os prisioneiros passaram por um teste, tinham que falar palitinho e quero-quero. Se falassem em espanhol palitito e tero-tero, eram executados.
A campanha de guerrilha final nos Pampas de Honório Lemes. Setembro ou outubro de 1923. Sempre perseguido por tropas de Flores ou de Claudino, Honório combateu em Palomas, Passo da Cruz, Passo do Guedes, Vista Alegre e Poncho Verde. Percorreu os campos de Dom Pedrito, Quaraí e São Francisco, onde tombaram os defensores da cidade, liderados pelo intendente Carlos de Oliveira Gomes. Prosseguindo para Santiago e São Luís, pelejou em Itaroquém, Carajazinho, São Lucas, Dilermando de Aguiar, Olhos d'Água, São Gabriel e no memorável encontro do Passo da Armada, descrevendo a volta da serra para aliviar ou salvar a coluna, acossada sem trégua.
O armistício 14 de dezembro de 1923. Os esforços do Marechal Setembrino de Carvalho não foram em vão. Assinou-se a 7 de novembro um acordo provisório de armistício e a 14 de dezembro lavrou-se o Tratado de Paz, ao mesmo tempo que se recolhia a assinatura de Assis Brasil em sua estância de Pedras Altas e a de Borges de Medeiros no Palácio do Governo, em Porto Alegre. O Acordo de Pedras Altas, como ficou conhecido, trazia para o Rio Grande, em troca de mais um período de governo de Borges de Medeiros, com término em 1928, a proibição da reeleição, conforme o padrão federal. O destino dos atores dessa guerra. Borges de Medeiros foi o grande ganhador da Guerra de 1923, depois governou o Rio Grande do Sul até 1928, 28 anos no poder, tentou a presidência do Brasil em 1934 perdendo para Getúlio Vargas. Zeca Neto foi exilado no Uruguai por 4 anos, suas propriedades foram roubadas e saqueadas pelas tropas chimangas e ladrões comuns, ficando pobre. Em 1930 foi anistiado e retornou ao Rio Grande do Sul, ficou em sua chácara até 1948, quando morreu de velhice aos 94 anos. O tenente-coronel Vargas, após a Guerra de 23, se destacou na política rio-grandense, fez a Revolução de 1930 e se tornou ditador do Brasil. Flores da Cunha, após a Guerra de 1923, foi eleito deputado federal até 1928, lutou na Revolução de 1930 ao lado de Vargas, foi interventor e depois governador do Rio Grande do Sul entre 1932 a 1937. Honório Lemes, o maior militar maragato, fugiu para o Uruguai, retornando ao estado em 1925 quando foi preso. Depois foi solto, viveu na pobreza trabalhando até 1930 como carvoeiro e quando morreu sua família ficou na extrema miséria. Assis Brasil, após a guerra, foi exilado no Uruguai e retornou ao Brasil em 1927. Em 1930 apoiou Vargas sendo ministro da Agricultura e depois embaixador na Argentina. Conclusão. A Revolução de 1923 durou menos que a última, a federalista, também foi menos violenta sem os massacres e degolas. Os chimangos ganharam a guerra e governaram o Rio Grande do Sul até 1928. Muitos maragatos foram exilados ou fugiram para o Uruguai. A economia, principalmente a pecuária e a agrária, ficou destruída. Não se sabe ao certo quantos combateram nessa revolução, mas estima-se que mais de 1.000 combatentes morreram de ambos os lados. Em 1925 o Sul entrou em guerra novamente, parte do exército se sublevou contra o governo federal, criando a Coluna Prestes. 5 anos mais tarde, a Revolução de 1930 foi deflagrada contra o governo federal e Getúlio Vargas, agora com os gaúchos unidos, marcharam para tomar o poder, agora usando os mesmos símbolos dos antigos maragatos, a bandeira e o lenço vermelho, símbolo de rebeldia. Por vias tortuosas e com outros ingredientes políticos, a chama revolucionária se reacende num Estado que, desde a República, se fechara sobre si mesmo. Tipicamente regional, envolvendo facções com interesses similares numa luta fratricida que durou quase um ano, a Revolução de 1923, no Rio Grande do Sul, expõe as divergências pela posse do poder estadual dos grandes proprietários rurais e seus representantes citadinos. Borges de Medeiros, presidente do Estado há 20 anos, tem sua reeleição contestada. Assis Brasil, candidato derrotado e porta-voz de uma corrente mais liberal, vai discutir o resultado nas coxilhas sob o império da bala. Velhos
caudilhos encabeçam legiões de revolucionários que, com uma certa nostalgia, reencenam os entreveros bélicos da Revolução Federalista de 1893. No acerto de contas, após a mediação de Bernardes, que teve o sabor de uma intervenção branca, Borges de Medeiros não poderá mais se reeleger, fim do atual mandato. Terminava o governo mais longo da República. De modelo a toda a terra. Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Escravo, mostremos valor, constância nessa íngreme e justa guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. De modelo a toda a terra.